Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco desse canal. Estamos juntos aqui, felizes de podermos compartilhar a palavra de Deus com todos vocês, felizes com a participação de todos vocês e queremos trazer mais uma mensagem da palavra de Deus para a nossa vida, para os nossos dias. E se você tem sido abençoado por esse canal, por compartilharmos a palavra. Quero sempre trazer palavras de reflexão para nós, para a nossa vida, porque a palavra de Deus eu creio, e não só creio, mas tenho vivenciado que é a palavra viva de Deus para as nossas vidas, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que permanecemos juntos aqui por esse longo tempo. E se você tem estado junto, sido abençoado pela palavra de Deus, então compartilhe. Este canal está aqui, pode ser depois compartilhado, assistido no outro momento, numa hora mais conveniente, mas por isso que estamos e te pedimos que divulgue, se isto for benéfico, se isso estiver sendo proveitoso para você, então divulgue a palavra de Deus, as mensagens, é o nosso desejo. Esse é o nosso mais sincero desejo. E estamos aqui estudando a carta do apóstolo Tiago, estamos estudando, então, falamos que a carta de Tiago mostra a expressão da fé. Ele estava escrevendo para aqueles cristãos, logo no início do surgimento da igreja, no início do cristianismo, e ele estava falando para aqueles cristãos da dispersão, do momento em que estavam passando por um período de perseguição, e Tiago escreveu para os vários cristãos ao redor da região, da Palestina, da Ásia, onde eles se encontravam. Muitos creem que a carta de Tiago é uma carta circular para a igreja, e é uma das primeiras cartas do Novo Testamento, e ele estava, então, escrevendo essa carta, e justamente, como nós já vimos nos primeiros estudos aqui, que é bem-aventurado aquele que suporta a provação, as perseguições, as aflições, e ele estava dando, então, uma palavra de estímulo, de fortalecimento. E nós cremos e vemos que a carta de Tiago, então, é a expressão da fé. Como que a nossa fé se expressa no dia a dia, é vivenciada no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar a respeito de algo muito importante. E creio que é algo que está em falta, é algo difícil de encontrarmos na nossa sociedade, digamos assim. Eu quero falar hoje a respeito da nossa capacidade de ouvir, sobre ouvir. E a palavra de Deus aqui diz assim, Tiago, capítulo 1, versículos 19 até o 27. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho.
E depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo do que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui nós vemos logo no início o Tiago dizendo assim, o apóstolo Tiago dizendo: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Então ele está dizendo para os irmãos, para as irmãs, algo que ele pediu para que parassem e ouvissem. E aí ele diz assim: sejam todos prontos para ouvir. É sobre isso que queremos meditar nessa manhã, nesse dia, e é sobre isso que quero parar para que você reflita comigo aqui. Quero pedir que você pare e reflita e ouça. Eu sei que você vai dizer, é isso que temos feito. Todos os encontros nossos, em todos os nossos encontros. Mas, me perdoe a redundância, pare e ouça. O tema daqui, desta passagem, é a prontidão para ouvir, a capacidade de ouvir, saber ouvir. Aqui não estamos falando de acuidade auditiva, ou seja, a nossa capacidade fisiológica para ouvir. Nós não estamos falando aqui da nossa condição física, da nossa condição de ouvir fisicamente, se estamos com algum problema auditivo ou não, mas o que ele aborda na passagem aqui, como é que você se relaciona com o ouvir? De que forma que você ouve? Você é alguém que tem disposição de ouvir? Você é alguém que tem interesse de ouvir? O que desperta a sua curiosidade, desperta a sua paixão, que desperta o seu interesse? Nós poderíamos dizer que aquilo que desperta o interesse das pessoas é aquilo que elas desejam ouvir e que elas gostam de ouvir. Todas as pessoas estão envolvidas com isso, com relação a músicas, a nossa preferência musical. E, mais uma vez, dizemos assim, pessoas que têm a deficiência, portadoras de deficiência auditiva, mas não significa que estas pessoas não ouçam a língua de sinais. Sim, porque a língua brasileira de sinais, Libras, ela expressa e faz com que as pessoas entendam aqueles sinais como uma linguagem. E interiormente, este é um processo de retenção. Então, quando estamos falando aqui a respeito do ouvir, por isso que queremos enfatizar, não estamos falando apenas do ouvir fisiológico, mas da nossa capacidade cognitiva de ouvir, do nosso desejo e da nossa vontade de ouvir.
Podemos ouvir como alguns ouvem por sinais e entendem a comunicação através dos sinais. Outros, então, têm a sua capacidade normal auditiva, mas isso não significa que, por este motivo, as pessoas estão retendo aquilo que estão ouvindo. E aqui, Tiago nos diz, e ele diz para todo cristão, ele traz uma recomendação, e poderíamos dizer até uma ordenança. Todos sejam dispostos para ouvir, prontos para ouvir. E aqui ele está se referindo, primeiramente, à nossa capacidade de ouvir ao próximo, ouvir ao outro, ao nosso desejo de estarmos atentos, estarmos dispostos a nos comunicar com as pessoas, a ouvir as pessoas. Então, primeiramente, ele diz: estejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Geralmente, e nós percebemos isso, particularmente, percebemos isso em nós mesmos. Se não sabemos ouvir, nós também não nos expressamos corretamente. Porque é difícil uma pessoa que saiba falar, mas que antes não saiba ouvir. Uma pessoa que apenas saiba se expressar, mas ela não tem este canal de comunicação de duas mãos, que é o ouvir e o falar. E o que chega primeiro? O que chega primeiro não é o falar, mas é o ouvir. Esteja pronto para ouvir. Seja um pouco menos apressado para falar. E ainda ele diz: seja um pouco menos apressado também para se irar. É interessante também como as nossas palavras têm capacidade de despertar sentimentos em nós. Sobretudo sentimentos negativos ou sentimentos de indignação, de raiva. Hoje estamos vivenciando tempos difíceis nesse sentido. As pessoas já estão, digamos assim, com o espírito preparado, o espírito armado, digamos assim, para quando ouvem, elas já reagem de uma forma negativa. Nós vemos isto no trânsito, as pessoas atormentadas, já assim na própria no próprio trânsito, na direção, as pessoas que dirigem, as pessoas irritadas numa caixa de supermercado, as pessoas irritadas numa fila de loja ou de banco, as pessoas vivendo de forma irritadiça. Isso faz com que as pessoas não tenham disposição para com as outras pessoas. Pessoas que não estão dispostas a ouvir outras pessoas. É interessante. A palavra de Deus, ela inicia no livro de Gênesis, nos princípios, alguém que deu o comando pela voz, alguém que falou e as coisas aconteceram. No princípio criou Deus os céus e a terra. E nós vemos no relato da criação, e disse Deus, haja luz e houve luz. E toda a criação foi formada através da sua palavra. E é interessante, nós vemos no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, quando ele diz assim: no princípio era o Verbo, a expressão, o logos, a comunicação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele,
e sem ele nada do que foi feito seria feito. E ele veio ao mundo e habitou entre nós. O Verbo de Deus, que é Cristo, é o que se refere o apóstolo João, logo no primeiro capítulo. Cristo é o Verbo de Deus encarnado entre nós, é a palavra. E é interessante, nós temos uma relação com a palavra de Deus. Via de regra, nós ouvimos os cristãos falarem que temos que pregar o Evangelho. Sim, porque o Evangelho é a comunicação, é a expressão de Deus através de Jesus Cristo. É Deus se comunicando conosco através de Jesus. Jesus é o Verbo revelado, Jesus é o Deus conosco, Deus entre nós. Agora, a nossa relação, gostaria de enfatizar hoje, não é sobre o pregar a palavra. Todos nós sabemos do nosso dever, e o próprio apóstolo Paulo diz: sobre mim pesa esta missão, pregar a palavra. E ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo diz que não se envergonhava, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de salvação para todo aquele que crê. O próprio apóstolo Paulo fala aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, o que Tiago está nos chamando a atenção aqui, e que eu chamo a atenção também mediante essa passagem, é que nós sempre falamos da proclamação do Evangelho, da pregação do Evangelho. Todo crente sabe de cor e salteado aquele versículo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas nós só podemos ir e pregar se primeiramente nós ficamos e ouvimos. Eu quero falar não só sobre o pregar a palavra, mas o ouvir a palavra. A nossa relação com o ouvir. E, primeiramente, Tiago, então, fala da nossa capacidade, da nossa prontidão, da nossa disposição para ouvir as pessoas. Estar mais atento a ouvir, do que a falar. Nós achamos que, por exemplo, a arte do aconselhamento é você trazer uma palavra para alguém, uma palavra adequada, uma palavra certa para ouvir a vida, mas a arte do aconselhamento não acontece sem a arte de ouvir. Nós não podemos aconselhar ninguém se nós não estamos dispostos a ouvir as pessoas. Aliás, eu quero dizer, e até como uma própria confissão minha, da nossa dificuldade para ouvir. Perdão, eu falei uma confissão? Sim, é uma confissão, mas é uma constatação, digamos assim. Quem de nós tem facilidade para ouvir? Principalmente nós que lidamos com pessoas. Eu, no meu ofício de pastor, eu tenho que ser alguém que saiba ouvir e que esteja disposto a ouvir. E nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, dentro da nossa família, no nosso trabalho, nós temos que ter esta prontidão, disposição para ouvir. Como é que eu posso aprender algo na escola, desde o nosso início, se nós não aprendemos a ouvir? Porque só aprendendo a ouvir, nós aprendemos realmente. Só ouvindo instruções, ouvindo as orientações, é que nós podemos pôr em prática aquilo que ouvimos. E Tiago, de forma simples, fala: seja pronto,
tenha disposição, tenha vontade e desejo de ouvir. É interessante que a nossa relação com a palavra de Deus não é uma relação de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus não está relacionada a um mero ler a palavra, estudar a palavra. Não, nós ouvimos a palavra de Deus. É interessante que antes da criação da imprensa, da invenção da imprensa, Gutenberg foi o pai, digamos assim, da imprensa, da escrita. Antes, as pessoas transmitiam os ensinos e a palavra, sobretudo, por exemplo, como a Bíblia chegou até as nossas mãos, ela chegou através da transmissão oral. E haviam aqueles que escreviam. Os escribas que nós conhecemos, que a palavra de Deus nos diz, aquelas pessoas responsáveis pela transmissão fiel da palavra, e ela era escrita. E se nós prestarmos atenção, a palavra de Deus não estava numa disposição particular à mão das pessoas, mas a palavra ouvida era a palavra lida, e era um evento não particular, mas era um evento em grupo. As pessoas paravam para ouvir a palavra de Deus. Nós vemos um relato na Bíblia do rei Josias, quando ele descobriu os rolos da lei, e ele pegou e leu para o povo ouviu, todo o povo ouviu, e a reação do povo ao lerem as palavras foi de contrição. Ficaram quebrados ao ouvir as leis de Deus, a transmissão da palavra de Deus. Isso tudo envolve o ouvir, a nossa capacidade, o nosso desejo, a nossa disposição. Então, primeiramente, aqui ele se refere a ouvir as pessoas, a termos disposição não somente para falar, para disposição para falar, e outra, tomarmos atitudes. Porque quando ele diz assim, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, a expressão da ira implica muitas vezes em vingança, em aplicarmos, por motivo da nossa indignação, para as pessoas aquilo que elas merecem, aquilo que nós muitas vezes julgamos que as pessoas merecem. O irar-se, a Bíblia nos fala, em Efésios, o apóstolo Paulo nos fala, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, temos motivos para nos irar? Temos motivos para nos indignar? Temos. E o que o texto está nos orientando com relação à ira, seja mais tardio para irar-se do que para ouvir. E aí a palavra de Deus nos diz assim, porque a ira dos homens não permite que a justiça de Deus se manifeste. A ira dos homens não permite que a justiça de Deus se manifeste. Ele diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui, Tiago não está falando do caráter e da justiça de Deus, mas ele está falando da justiça de Deus que se manifesta nas nossas vidas. Quando nós não ouvimos corretamente ou não sabemos ouvir, quando nós apenas falamos e quando nós tomamos iniciativas por nossa conta, muitas vezes acontece que a justiça de Deus, aquilo que Deus deseja de nós, aquilo que Deus nos ensinou,
não aconteça. Nós chegamos antes, nós tomamos atitudes e iniciativas antes. Quando nós não temos prontidão para ouvir, muitas vezes nós julgamos que sabemos o que as pessoas necessitam, nós julgamos que entendemos o que as pessoas estão nos falando, mas nós não sabemos parar e tentar entender aquilo que acontece. A misericórdia, sabe por que é difícil termos misericórdia? É difícil termos misericórdia porque muitas vezes não temos a vontade de ouvir as pessoas. Porque a misericórdia implica exatamente em nos colocarmos no lugar dela, tentarmos entender as motivações, ainda que motivações erradas, mas nós estarmos dentro e tentarmos penetrar dentro do sentimento das pessoas, da situação das pessoas. Como é que nós podemos ter misericórdia se nós não sabemos ouvir? Muitas vezes nós ouvimos com ouvidos de julgamento, muitas vezes nós ouvimos com ouvidos já de acharmos que sabemos aquilo que a pessoa está precisando ou não. Temos que aprender a ouvir. Para isso, nós temos que ter a disposição para ouvir. Como você se relaciona com a questão de ouvir? Como é que você se relaciona com as pessoas nesse sentido? É algo que nós temos que aprender. Hoje nós vamos ficar neste primeiro ponto com relação a saber ouvir, com relação à disposição para ouvir o outro. Nós gostamos que as pessoas nos entendam. Nós gostamos que as pessoas nos ouçam, que ouçam aquilo que se passa conosco, que entendam os nossos sentimentos, que entendam a condição em que nos encontramos. Como que isto pode acontecer se não se der pelo processo da audição, de ouvir? Por isso que fica esta palavra de reflexão para que nós possamos refletir como que temos sido com as pessoas, como que temos sido nós com as pessoas ao nosso redor. Será que nós nos relacionamos com o nosso marido, com nossa mulher, com nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo com pessoas que não conhecemos? Será que temos sido prontos para ouvir? Ou será que temos sido mais prontos para falar? Ou será que a ira chega antes? A irritação, a indignação chega antes? O que as situações têm feito conosco? Fica aqui a recomendação de sabedoria. Aliás, sabedoria era para o povo de Israel, e vemos muito isso em Provérbios. Um conceito de sabedoria exatamente reside na capacidade de ouvir, que chega antes do falar e até antes do agir. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem pressa, numa sociedade que quer agir, numa sociedade que já quer tomar decisões, resoluções. Hoje nós vivemos na era do fast food. Hoje nós vivemos na era da comida pronta. Hoje nós vivemos na era da comunicação, que nós já queremos as coisas prontas. Hoje estamos perdendo a nossa capacidade de reflexão. Estamos perdendo a nossa capacidade de ponderação.
de meditar, de refletir a respeito das coisas. Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos com problema na nossa capacidade de ouvir, no nosso desejo de ouvir. Então, fica essa palavra para que nós prestemos atenção, que nós exerçamos a atenção e ouvir as pessoas. Ouça antes de falar, aprenda. Todos precisamos fazer isso. Eu até tenho que pedir para que as pessoas me ajudem nisso muitas vezes. Muitas vezes nós somos mais afoitos, mas nós realmente temos que entender, ouvir as pessoas, estar dispostos para as pessoas. E a lei áurea que Jesus nos deixou é: você faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Ouça, porque eu tenho certeza que você gosta de ser ouvido. Tenha disposição para o outro, porque eu tenho certeza que você deseja das pessoas que te entendam, que te aceitem, que te ouçam, que entendam os seus sentimentos, que entendam quando você expressa os seus pensamentos, que tentem compreender o porquê das suas atitudes. Aqui não cabe julgamento, isso só pode ocorrer, a instrução melhor só pode acontecer se nós estivermos dispostos a ouvir e a entender. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor não é apenas um Deus que fala conosco. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que fala aos nossos corações. Mas nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é Deus que se comunicou conosco através de Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque Jesus Cristo ouvia adequadamente as pessoas, ia direto ao coração de cada um, por saber ouvir e saber entender exatamente o que se passava com cada um. Pai, nós queremos te agradecer porque podemos recorrer à oração e na oração o Senhor nos ouve e o Senhor fala conosco. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não é apenas o nosso Deus que fala, mas o Senhor é o nosso Deus que nos ouve. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve as nossas angústias, o Senhor ouve as nossas orações. E muitas vezes, ó Pai, quando nós achamos justamente que o Senhor não está nos ouvindo, acontece exatamente porque nós não estamos sabendo te ouvir, ó Pai. Ajuda-nos a aprender a ouvir, ó Pai. Aprender a ouvir a tua voz, aprender a ouvir o nosso irmão, a nossa irmã, aprendermos a ouvir o clamor das pessoas, aprendermos a ouvir as angústias e as dores dos outros, aprendermos a ouvir a felicidade e a alegria dos outros. Ó Pai, ensina-nos a ouvir, que nós possamos estar prontos para ouvir e sermos tardios para falar, sermos tardios para nos irar, como a tua palavra nos ensina hoje. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós,
esteja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.